Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a um novo vídeo no canal. E o vídeo dessa semana eu estava bem empolgado para fazer, porque eu acho que é um tema bem importante, porque várias pessoas, seja você crente ou não, cristão ou não, talvez já tenha se perguntado isso, né? Eu tenho alguns amigos que não são crentes e eles, isso é até um fator fundamental para eles não acreditarem, né? Acharem essa inconsistência. E quando eu falei semana passada da oração, e quando a gente pede uma coisa para Deus e essa coisa não acontece, ela não vem como a gente esperava. E nessas situações, às vezes, da vida que a gente recebe uma notícia ruim, que a gente fica triste, fica magoado, acha que não é o melhor pra gente, e a gente se revolta com Deus, né? Pô, eu pedi ali, eu tava precisando de um emprego, eu tô, sei lá quantos meses desempregado, surgiu uma vaga, eu finalmente fiz a entrevista, eu não passei pro emprego, pô, eu pedi aqui de joelho, sacanagem, né? Eu podia ter conseguido essa vaga. E nesses casos, será que Deus não nos ama tanto assim? Será que Ele não é tão poderoso assim? Será que Ele não consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Vou falar rapidamente disso hoje, né? E eu não vou falar hoje por que as coisas ruins acontecem no mundo, por que o mal existe. Não sei se alguém já foi pensando que o vídeo ia ser nesse tema. Não, esse é um tema mais complicado, vou tratar mais pra frente, ou em outro vídeo eu gravo um especificamente sobre isso. Vou falar, no caso, só por que às vezes parece que Deus não escuta as nossas preces. E bem, para começar aqui, a gente tem que lembrar do que eu falei na semana passada, no último vídeo. O que é a oração? Se a gente vai falar por que Deus não escuta as nossas preces, tem que lembrar o que é uma prece e o que é uma oração. A oração é uma conversa com Deus. A nossa relação com Deus, o nosso meio de comunicação com Deus. É a nossa oração. E como eu falei, a oração a gente pode... Tem 7 coisas oficiais lá que a gente pode fazer, né? Pedir, agradecer, louvar, adorar, etc, etc. Interceder, que eu falei no vídeo também. E a gente está falando aqui da petição, né? Que é quando a gente pede. E às vezes a gente pede, como eu falei do caso do emprego, pede outras coisas, mas quando a gente lembra que é uma conversa, vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente está tendo uma conversa com, por exemplo, o nosso pai. Eu fiz pai para fazer uma relação com Deus, mas aqui falando com o nosso pai terreno aqui, digamos, né? E aí a gente chega para ele e fala, pai, amanhã tem uma festa lá na casa do Jorginho, que é lá em outra cidade, às 2 horas da manhã, e aí eu não tenho nem carona para ir, não sei quem vai, não sei o quê, talvez eu só volte na outra semana, mas eu posso ir. Muito provavelmente seu pai vai falar não. Você talvez fique revoltado, mas você entende porque ele fala não, porque ele sabe que aquela situação é muito perigosa e talvez não seja o melhor para você. Muito provavelmente não é o melhor para você. Então, uma conversa. É uma conversa. Uma pessoa pediu uma coisa, outra pessoa rejeitou. E aí a gente tem que tentar levar isso para o plano de Deus. Então, por que às vezes parece que Deus não nos dá aquela coisa que a gente quer? Porque Ele tem plena consciência que aquilo não é o melhor para a gente, pelo menos naquele momento. E por que eu digo pelo menos naquele momento? Que você pode estar pensando, pô, Lucas, o exemplo que você deu na conversa com o pai, é óbvio que o pai não vai deixar, né? Se eu pedisse para Deus para ir nessa festa aí, é claro que ele não vai deixar, não vai deixar que eu não digo, mas talvez não realize esse meu pedido, né? Porque é uma situação que claramente eu vou estar em perigo. E qual o perigo de eu conseguir um emprego? Qual o perigo de uma coisa que aparentemente é boa para mim? Né? Qual o problema disso? E é aí que eu digo no momento. A gente tem uma visão muito superficial das coisas. A gente é humano e a gente não é onisciente, a gente não sabe de tudo. A gente tem o que a gente acha que é o melhor para nós, o que a gente acha que está acontecendo ao nosso redor, só que uma visão muito limitada. É uma visão que não abrange todo o mundo, que nem a visão de Deus, né? Ele está ali no trono dele, lá em cima, ele sabe tudo o que está acontecendo com a vida de cada um. E ele sabe, justamente por isso, não justamente por isso, claro, ele é um ser que é onisciente, mas ele sabe o que é melhor pra gente em todas as situações. Então, pode ser que a gente, no caso do emprego, por exemplo, que é uma coisa boa, conseguir um emprego, poder trabalhar. Mas pode ser que no momento não seja melhor você conseguir um emprego para você, não sei, aprender alguma outra lição, aprender um outro valor, se unir à sua família, não sei. E aí você pode estar pensando, tá, faz sentido isso que você está falando, mas como eu vou saber diferenciar isso, né? Como eu vou saber qual é diferenciar a vontade de Deus, né? Digamos assim, a vontade de Deus seria que você não recebesse esse emprego agora, por exemplo, da minha vontade. A conversa
ela, que nem eu dei o exemplo do pai, e é uma coisa óbvia, a conversa tem dois caminhos, né? A gente fala, a gente pode pedir quando a gente está conversando com alguém, a gente pode falar o quanto a gente quiser, mas a gente tem que estar aberto a ouvir também. Senão não é conversa, é palestra, né? E aí você está pensando, ok, faz sentido, a conversa tem duas vias, mas Jesus não está sentado aqui do outro lado da minha cama para chegar e falar, filhão, talvez não seja bom isso aí que você está pedindo, né? Não está sentado aí fisicamente para me falar isso. Como é que eu vou saber qual é a resposta de Deus, né? E aí que é importante a gente tentar ver a resposta de Deus, ouvir a resposta de Deus, nos silenciar para ver a resposta de Deus. E aí, silenciar não necessariamente porque se você calar a boca, você vai ouvir uma voz do além que vai te falar, Lucas, o melhor é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente prestar atenção na nossa vida e tentar ver realmente o que é o melhor para a gente. Então, quando aquilo não acontece, ao invés de a gente se revoltar, ao invés de a gente se magoar, se voltar contra Deus, a gente tentar ver o que aconteceu desde dessa situação. Vou pegar de novo o exemplo lá do emprego. O que aconteceu por eu não ter conseguido o emprego naquela hora, que não teria acontecido se eu tivesse conseguido, e que foi bom para mim, que foi benéfico para mim, ou que foi benéfico para a minha família, ou para o meu filho, não sei. E é isso que é escutar Deus. É a gente ver, tentar olhar a situação maior, né? Tentar entender melhor a situação e não com a nossa visão limitada. É difícil? É. Mas por isso que o próprio Jesus nos diz que quando a gente pede, não é só a nossa vontade que tem que ser feita. Quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz, começo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o próprio Jesus diz, a vontade de Deus é sempre a certa, porque Ele é bom, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Então, se tem uma pessoa que ama você, que você confia, você já acha que essa pessoa vai fazer uma coisa certa? Imagina se essa pessoa fosse onisciente, onipotente, soubesse de tudo e fosse o bem supremo. Que bom que a gente tem essa pessoa que é Deus, né? E aí eu vou terminar com uma passagenzinha que, quem quiser ler, eu convido vocês a lerem, que é uma passagem boa, às vezes é um pouco, não é tão óbvio de entender, que é Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Se você puder, pausa aí para ver, mas falando aqui sobre a passagem, nela uma cananeia, né, que não é uma israelita, ela pede a Jesus uma coisa, e ela estava com o filho dela, que estava possuído, e ele estava sentado com os discípulos. E a princípio ele não dá essa coisa que ela pede. Mas livrar uma pessoa de espíritos malignos é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, mas ela insiste e com mais humildade ainda ela pede e Jesus dá. Então, vocês veem como a questão não é que Jesus não quer operar esse milagre. Jesus não é que ele não quer livrar o filho dela de espíritos maus, não é que ele não quer nos dar um emprego. Óbvio que ele quer o nosso bem, mas naquela situação, ele queria que ela tivesse mais humildade na oração dela, mais fé. E o que Deus está pedindo da gente em troca? Né? Não é que é uma barganha, não é isso que eu estou dizendo, mas o que ele quer quando a gente não são atendidos, travei legal aqui, quando a gente pede não é atendido, o que Deus quer da gente? O que ele quer para aquela situação? E é isso que é importante a gente tentar discernir. E aí por isso que eu falo, oração são duas vias. Então, a gente saber escutar, a gente tentar escutar, ver no nosso dia a dia por que é o melhor para a gente mesmo, é essencial para a gente melhorar a nossa oração com Deus. E para a gente entender isso, por que às vezes parece que Deus não escuta a nossa prece? Ele sempre escuta, ele sempre quer o nosso melhor, mas talvez aquilo que a gente pede não seja o melhor naquele momento. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram, curte aí, por favor, comenta, compartilha, salva aí na bandeirinha e semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Fechou? Qualquer dúvida aí sobre hoje, se vocês quiserem comentar, trocar uma ideia, é só chamar no privado. Beijão, fique com Deus.